ela deu aqui um. Não foi automaticamente. Então a Não, tá, gente. tá sem som, pô. Tá sem som qual? Sem som. Tá sem som no Mito Brasil. Tá sem som no Mito Brasil? Vamos ajeitando. Verifica, verifica. Vamos lá. Tá sem som, a gente vai ajeitar aqui. Calma aí. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Pra ficar legal. Ok, Voltou? ok. Isso. A gente tava fazendo uma live sem som, pô. Tá sem som. Vamos recomeçar tudo de novo aqui? Vai, fala. Ah, sim, agora sim, vamos lá. Eu tô nessa aqui, não tá nem nome na live, por causa que deu um problema aqui Ainda bem que a gente percebeu. horizontal, no horizontal. Por isso que é bom a gente estar aqui tendo retorno. Ainda bem que a gente percebemos essa questão do É. som logo no início. Vamos né? lá. Imagina você fazer live. Já fizemos uma live praticamente foi isso sem aí. som nenhum, né? Entendeu? A live inteira, né? Então Isso. a gente percebe logo no início, né, que o problema, né? E a gente já resolve. Vai resolvendo, tá vendo? Resolvendo. Vamos lá. Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Tá ok, gente? Já acertamos o som, já acertamos aqui a câmera aqui, já acertamos tudo aqui para que a gente possa fazer uma live dia de sábado. É inédito a gente fazer live dia de sábado, porque ontem nós tivemos uma coisa muito certa, que resolver, não podia chegar aqui a tempo para fazer a live, tá entendendo? Então, espero que na próxima semana já tenha tudo normal. Então, live sempre acontece toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sentando o dedo no like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, canal de direita que apoia aí Messias Bolsonaro. Tá ok, gente? Então, dê aquele like, nos ajude ao canal crescer cada vez mais. É muito importante o seu compartilhamento, a sua inscrição. E muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. É muito importante. E muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Ok, gente? Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Daqui a pouco eu vou ajustar a legenda aí do canal Brasil no Ponto News, porque eu tive que reiniciar uma outra live, porque a outra deu zica lá. Tá vendo? O celular, eu gosto de fazer celular horizontal, tava vertical, não tava dando certo. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos e sejam muito bem-vindos nesse final de semana aqui, nesse sábado maravilhoso aí, que Rio de Janeiro, 50 graus, tá muito quente, é muito importante o seu compartilhamento. Eu vou ajeitar lá. Tá ok, meus amigos? Então eu vou deixando ele aqui ajeitar, porque eu vou acertar lá do outro lado e volto daqui a pouquinho. Deixa espera só um momento aqui que eu vou verificar o som também no canal Brasil no Ponto News, né? Afinal de contas, a gente começou essa live aqui. Deixa eu ver. Tá ok. Ok. Aparentemente tá ok. É porque tem que conferir se o som. Tá legal. Se o som tá em perfeito estado, né? Então, Afinal de contas, a gente preza pela qualidade, né? Pela qualidade. Enfim, agora sim, a gente tá aqui em transmissões simultâneas, né? Muito boa noite, pessoal. 19h53 no horário de Brasília, começando essa transmissão tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Mito Brasil, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar, né? Peço o like, peço o compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Até porque a gente acaba retransmitindo essa live em outros canais, né, que inclusive se encontram aqui na descrição. Peço que vocês venham a se inscreverem, né, nesses canais, né, que estão em apoio, né, ao presidente Jair Bolsonaro, né. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos, né. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 30 de setembro de 2023, né?
Por incrível que pareça, a gente está fazendo essa live num sábado, né? Uma live, diria que inédita, né? A gente não costuma fazer lives aos sábados, né? Mas por conta de circunstâncias aqui, de outras circunstâncias, a gente acabou transferindo a live de sexta para sábado, tá ok? Mantemos o mesmo horário, né? Por volta ali das 19 horas, né? Mas basicamente é isso, né? A gente vai seguindo em frente, tá ok? Dito isso tudo, né, vamos aqui aos temas desta live de sábado, né? A princípio, né, a gente vai falar aqui dessa passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Nordeste. Ele esteve em Fortaleza, né? Inclusive, tenho aqui algumas declarações exclusivas, tá ok, pessoal? Exclusivas do presidente Bolsonaro. Então, aguarde que vocês verão o que ele disse, né, nos últimos dias, né? Afinal de contas, é sempre importante, né? É importante a gente saber, né, o que o Bolsonaro tem a dizer, né? O que ele tem a dizer, né? Enfim, a gente vai falar sobre essa passagem do presidente pelo Nordeste e em seguida a gente vai falar sobre esse julgamento aqui, né? A princípio, se a live fosse ontem, a gente iria falar sobre esse assunto, né? Então eu resolvi manter, né? TSE, né? TSE que manteve a inelegibilidade de Bolsonaro, né? A gente vai falar sobre esse assunto aqui ainda nesta transmissão ao vivo e por fim a gente vai falar aqui sobre a CPMI do 8 de janeiro, né? Afinal de contas, dois generais foram convocados. O primeiro já participou. O segundo, sua participação foi... Aguarde que a gente vai falar sobre esse assunto, né? Vamos manter aqui um mistério, né? Vamos manter aqui um mistério. Aguarde até o final para que vocês estejam atualizados sobre o cenário político do Brasil, tá ok? Dito isso tudo, né? Vamos aqui diretamente ao primeiro tema desta live, né? Sem mais delongas, né? Mas novamente, pessoal, reforço aqui meu pedido para que vocês venham a se inscreverem nos canais que se encontram aqui na descrição. Então, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, eu peço aqui humildemente, né, para que vocês venham a se inscreverem nos canais que se encontram aqui na descrição. Isso é muito importante, pessoal, isso é muito importante, que precisa levar a voz de direita adiante, né? E contamos com a ajuda de vocês, né? Contamos com a ajuda de vocês, tá ok? Dito isso tudo, né? Vamos aqui, sem mais delongas, ao primeiro tema desta live, né? Vamos aqui para a matéria do jornal Pleno News, né? A princípio eu iria trazer 3 matérias aqui, mas vou ficar devendo uma aqui, ok? Jair Bolsonaro é aclamado por multidão em Fortaleza, no Ceará. O político esteve na cidade de Fortaleza para participar de eventos do PL. Deixa eu ajeitar aqui. O presidente Jair Bolsonaro foi aclamado nesta sexta-feira ao chegar na sede do PL em Fortaleza, né? No caso ontem, pessoal, tá ok? Ao chegar na sede do PL em Fortaleza, no Ceará, onde participou de eventos. Uma multidão de apoiadores recebeu o presidente na capital. Recebeu o presidente. Show, cara, show. Aqui, ó, parabéns ao pessoal do Pleno Livre, tá aqui, ó. Uma multidão de apoiadores recebeu o presidente. Eu vou repetir aqui, ó. Uma multidão de apoiadores recebeu o presidente. Eu só tô lendo aqui o que tá escrito na matéria, tá ok, pessoal? Uma multidão de apoiadores recebeu o presidente na capital cearense com muita festa e gritos de mito. Vai vendo, Brasil. Presidente. Bolsonaro fez questão de andar pela multidão, tirou fotos, acenou e recebeu o apoio de milhares de pessoas que foram vê-lo.
o político ficará, né, na cidade até sábado, né? Ele deve estar lá ainda. Deve estar lá ainda até sábado, dia 30, onde acontecerá uma reunião com novos filiados do partido. Tá ok? Enfim, aqui a matéria continua ainda trazendo um vídeo, né, que está aqui no jornal Plano News, né? Se quiser mostrar o vídeo aqui. Mas o presidente Bolsonaro, resumidamente, ele foi aclamado nessa passagem por Fortaleza, né? Qualquer outro detalhe a gente vai trazer ainda nesta transmissão. Aguardem até o final, tá ok, pessoal? É muito importante, afinal de contas, segundo o que consta aqui a matéria, ele esteve até sábado, né? No caso hoje, em Fortaleza, né? Então, pode ser que a gente tenha alguma novidade e a gente traga ainda nesta live. Então aguardem. Tá ok? Então essa primeira matéria está no jornal Plano News, né? Vamos para a segunda matéria aqui, ó. Mais uma matéria recente, tá ok, pessoal? Bolsonaro diz que livros sobre ele não condizem com a verdade. O presidente questionou o conteúdo de 2 livros que tratam sobre a vida dele. Vai vendo, Brasil. Aqui o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira uma nota de esclarecimento em suas redes sociais, né? Principalmente no X, né? Que é o antigo Twitter, tá ok? É o antigo Twitter, tá ok? Sobre 2 livros que abordam a vida dele. Segundo o líder, vários pontos da obra Jair Bolsonaro, a história jamais contada, de Marcelo Pacheco, e A Verdade Nunca Revelada, de Agência AB, não condizem com a verdade dos fatos. Não condizem com a verdade dos fatos. Bolsonaro também declarou na postagem que não houve participação dele na elaboração, né, das obras, nem pedidos de divulgação. Por fim, o chefe do executivo, né, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que caso um dia decida lançar um livro, fará a divulgação antes em suas mídias sociais. Tá ok? Tem até um print aqui da nota, né, do presidente Jair Bolsonaro, né? Enfim, ele até terminou aqui com grato, né? Jair Bolsonaro, né? Então tá aqui 696,9 mil visualizações, né? Mas já deve ter ultrapassado isso há muito tempo, até porque a rede social ali é muito dinâmica, né? Bolsonaro se pronunciou, né, sobre os livros que tratam sobre a vida dele, né? É assim que termina aqui a matéria, né? Inclusive, também essa matéria traz um vídeo aqui. Então, o Bolsonaro resolveu falar, né, sobre esse assunto polêmico, né? Ele não foge da raia, né? Sempre ali, né? Sempre ali indo de encontro aos fatos, né? Enfim. Pode mostrar a matéria, né? Em seguida tragamos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas matérias aqui. Estamos aqui aqui. Jair Bolsonaro é ovacionado em Fortaleza. Tá ok? Vamos lá, Pleno News, tá ok, gente? Se inscrevendo, compartilhando, dando aquele like aquele dia de sábado. Bolsonaro diz que o livro dele não condiz com a verdade sobre os fatos. Tá ok? Pleno News, a gente já vai falar sobre isso. Tem mais outra aqui? Tem mais outra matéria? São 3 matérias ou são 2? Não, são 2 matérias aqui. Tá ok? Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre o Nordeste, tá entendendo? O Nordeste começou uma coisa muito importante. Eu fico feliz porque eu sou nordestino e tenho capacidade para falar sobre isso. Vou repetir, se você que está aí me ouvindo, eu sou nordestino, só que moro no Rio de Janeiro há muitos anos, tá? Há muitos anos, há mais de 40 anos, moro no Rio de Janeiro, certo? Então, construí família aqui, tenho filhos, tenho netos, tenho todo mundo aqui. Um dia eu vou contar minha história de vida aqui nesse canal. Então, o que é que acontece? Acontece que o Nordeste resolveu dar um basta.
Quando eu vi o vídeo do presidente Bolsonaro ontem, quando eu vi o vídeo dele, eu pensei, isso aqui deve ser vídeo antigo, tá dizendo? Só comigo, porque a gente já estava na quinta-feira, na quarta-feira, para fazer a live na sexta. Só que tem o que? Nós temos outros compromissos e precisamos estar atentos com esse compromisso. Então o compromisso bater no horário da live, não dá para eu chegar aqui para fazer a live. Então eu ia fazer a live meia-noite, não ia dar certo. Ontem, né? Então, o que é que acontece? Acontece que o nordestino, que são pessoas maravilhosas, que são o Nordeste, é um celeiro de pessoas muito bacanas. Mas tem aquelas pessoas que ainda não entenderam que o mundo mudou. O mundo é globalizado agora. Antigamente, tudo que acontecia aqui no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, você só ia ver no dia seguinte. Repetia no dia seguinte, as repetidoras. Se você pensar, há 20 anos atrás. Repetia lá do outro lado, 20 anos, 30 anos atrás. O que foi que aconteceu? O mundo se conectou. Todos conectados. O que acontece nos Estados Unidos, no Iraque, onde acontece, você está ao vivo. E o Nordeste não é diferente. O Nordeste não é diferente. O que eu digo é que, até hoje, os governadores, os prefeitos, ele não tem compromisso com o Nordeste. Não tem compromisso. Tá? Eu falo disso de boca cheia. Não tem compromisso. Porque quanto mais eles querem mais é que a pessoa esteja recebendo Bolsa Família. Por quê? Aí, lá na frente, eles vão estar dizendo, ó, essa Bolsa Família, essa pensão, como é que diz? Essa aposentadoria rural, quem deu fomos nós. Que na verdade é uma tremenda de uma mentira. Tudo isso é investido do nosso dinheiro. Entendeu? Os aposentados recebem com o dinheiro dos aposentados dos mais novos que depositam. Entendeu? Não tem nada de governo, não dá nada para você, não. Isso é balela. Dizer que o Lula deu alguma coisa, que o teu vereador deu alguma... Não, é o seu próprio dinheiro, das tuas compras que tu compra, da tua comida que tu vai no supermercado comprar. Entendeu? Então, o nordestino, ele abriu o olho sobre isso. E eu vejo a Fortaleza, como ontem eu vi esse vídeo do presidente Bolsonaro, sensacional. O André Fernandes lá com ele lá. E, enquanto isso, teve eu acho que a Janja, né, a mulher do Lula, né, foi resolver para o Rio Grande do Norte e foi chamado do que ela não esperava. Entendeu? Foi lá, o que foi fazer? Nada. Poderia estar cuidando do marido dela lá, tal do Larápio, entendeu? Então, foi para lá e viu o que não deveria ouvir. E vai ouvir agora, porque o nordestino abriu o olho para essa sem-vergonhice desse governo do Lula, que não deveria nem estar na presidência. Mas, infelizmente, os amigos dele lá do TSE resolveram botar ele aí, tá vendo? E, vamos lá. Um cara que tem vergonha de dizer que tem vergonha de andar de muleta. Ah, porque fez uma cirurgia, tem vergonha. Bolsonaro mostrou foi a cirurgia dele. Tá aqui. É assim. E vamos andar, vamos fazer fisioterapia. Certo? Então, é assim que funciona o Brasil. Tá entendendo? Então, o nordestino, ele abriu o olho, norte e nordeste abriu o olho para isso. Então, mais uma prova ontem que Bolsonaro continua bombando por onde anda. Bolsonaro continua bombando, dizendo do presidente do PL. Continua bombando. Certo? Eu fico feliz com isso, que o nordestino abriu o olho. Não venda seu voto. O seu voto é intransferível. Você não pode transferir o direito de votar por uma carona de um carro, pela carona de alguém, por uma cesta básica, não. O teu voto é muito importante e ele vai fazer a diferença no seu estado. Ele vai fazer a diferença na tua família, nos teus filhos, no teu neto. Tá vendo? Essa é a razão do Bolsonaro estar bombando em todo o Brasil. Eu ainda não perdi as esperanças que o Bolsonaro ele pode vir ainda em 2026. Tá vendo? Mas se não vier, nós temos um celeiro de candidatos aí para detonar essa esquerda que não deveria, eu vou repetir, não deveria estar na presidência da República. Tá? Não deveria
tá na presidência da República. Tem um presidente, tem um vídeo do Marcelo Van Hatten que ele conta a história ali em 5 minutos sobre o Lula. O vídeo está rodando em todo o Brasil, todos os canais aí mostraram. Entendeu? Infelizmente, até quando vamos viver isso, ninguém sabe. Porque a comida tá cara. Hoje mesmo, entendeu? Hoje mesmo eu vi que o arroz está caríssimo. O arroz mais barato hoje no supermercado, 5 quilos, é R$ 25. Quando o Bolsonaro é R$14,90, o filé de peito a R$12,90, R$8,99, R$9,90. Agora não, é R$18 o filé, numa baixa. E eu falo para os esquerdopatas que trabalham junto, tem negócio também, que também trabalham, eu falo para eles que o seguinte, o problema era o Bolsonaro, que a partir do momento que o Bolsonaro saísse da presidência da República, tudo ia baixar, que a gasolina ia ficar baixa. Quer dizer, mentira de um mentiroso. Quer dizer, ele mentiu, ele enganou você e sua família. Ele enganou a agropecuária, que diz que a agropecuária, tu sabe, né? Não vou falar aqui porque tem uma regra aqui no YouTube, a gente não falar algo diferente. Então, o que é que eles querem? Eles querem eliminar todos os bolsonaristas. Inclusive o Barroso falou, derrotamos o Bolsonaro. Quer dizer, o Barroso agora ele é presidente do STF. Vai que vai acontecer. Meu Deus do céu. Mas tem um detalhe em tudo isso. Volta o cão arrependido. Volta o cão arrependido, porque os senadores e deputados agora querem que o STF se manque, tá entendendo? Se toque. E deixe nós trabalhar. Certo? Que eu acho que é quase tarde demais. Mas nunca é tarde demais para fazer justiça. Veja o que aconteceu com esses caras fizeram. Com o Daniel Silveira, o Alan Frutuoso. Certo? O Índio Sererê. Pessoas que apenas por palavras, se você não tem direito de falar, então, meu amigo, rasga a Constituição, rasga aquela parte que você não pode falar nada. Entendeu? Aí tem um jornalista, que é um blogueiro da Globo, que diz, o senhor não deve nada à justiça. Quer dizer, é um cara que eu conheço, tá? Conheço assim, passando do meu lado, conheço. Mas esse cidadão que se diz blogueiro, né? Porque a gente não pode considerar um cara que fala isso como jornalista. Hoje o jornalismo não é nós que fazemos jornalismo ao vivo, falamos coisa correta, vamos atrás das matérias, atrás das fontes, para nós mostrar. Mas, e nisso, quero parabenizar o Bolsonaro por tudo que ele está fazendo pelo nordestino, pelo Nordeste. E mais uma coisa, mostrando que é patriota. E outra coisa, sobre o livro do Bolsonaro, eu acho que muita coisa o nego vai falar, nego. Tudo vão falar besteira. Eu acho que os primeiros livros do Bolsonaro, o que está na livraria do Eduardo, na livraria do Alan Frutuoso, esses são os verdadeiros livros do Bolsonaro. Esses que essas empresas fizeram agora aí, sabe que é um marketing, às vezes nem é de direita, às vezes fala ali porque, entendeu? Então o Bolsonaro já repudiou isso aqui, entendeu? Nós estamos juntos sobre isso aqui. Então ainda não vi o livro e provavelmente nem compra. Eu preciso comprar aquele pequenininho do Bolsonaro, que mito Bolsonaro, que foi escrito pelo Flávio, né? Pelo Flávio, acho que foi o Flávio ou o Eduardo que escreveram esse livro. Então, gente, se inscreve e compartilhe, dê aquele like. Vamos fazer essa live no sábado, entendendo? Porque ontem não deu para fazer. Mas essa live será distribuída nesse domingo, nesses outros dias aqui, em outros canais. Tá ok, gente?
tá na descrição do vídeo aí, é muito importante. Não vai ser uma live muito longa, porque nós temos outros compromissos. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Live nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Se inscreva e compartilhe, vamos lá. Exatamente, eu tenho aqui mais duas, no mínimo duas matérias aqui para falar, né? Em relação ao Bolsonaro, né? E inclusive ele resolveu também falar sobre um outro assunto importante, vamos dizer assim, um outro assunto, né? Um outro assunto que é polêmico, vou dizer assim. Tá aqui, ó, Bolsonaro sobre Dino no STF, abre aspas, PL jamais votaria favorável, né? Então aqui o presidente Jair Bolsonaro contrariou a declaração do presidente do PL, né? Então ele foi aqui, ó, enfrentou o Valdemar. O Bolsonaro enfrentou o Valdemar. É isso mesmo que vocês ouviram, ok? Vamos lá. Vamos diretamente, eu não vou me delongar muito aqui não. Vou diretamente para as palavras do presidente aqui, para a gente ter... deixa eu me situar aqui. Deixa eu ver, dos senadores que obtive resposta, eles falaram que de jeito nenhum votariam Flávio Dino em uma possível sabatina no Senado, explicou Bolsonaro, né? Então tá aqui, né? E ele continua, né? Abre aspas, isso não só pelo passado dele, mas pelo presente, no comando no Ministério da Justiça, né? Comando? O Flávio Dino tem comando de alguma coisa? Tem nada. Ele nada mais fez do que militar, né? Militar contra opositores políticos, sabotar as investigações do 8 de janeiro e outras coisas. O PL jamais, no meu entender, votaria favorável na sabatina de Flávio Dino, caso ele seja indicado para ser integrante do STF. Fecha aspas, né? Foi o que disse o presidente Bolsonaro, né? Lembrando que ele se encontra no Nordeste, né? E eu tenho mais uma notícia aqui. Eu prometi, tá cumprido, né? Prometi cumprir, ok? Vamos lá, ó. Tem uma matéria aqui que tá lá no jornal Hora Brasília. Declaração, né? Declaração do presidente Bolsonaro nessa passagem em Fortaleza. Vocês só verão aqui, porque a imprensa do Brasil não quer saber do Bolsonaro, não quer falar positivamente nenhuma ação ali do Bolsonaro, não. Eles querem fazer militância em prol do Lula, ok? É assim que funciona a imprensa, esse é um modus operandi, a gente já conhece aqui, ok? Abre aspas, nós voltaremos, fecha aspas, diz Bolsonaro em Fortaleza. Vou diretamente para declarações dele, né? Abre aspas, se Deus quiser e se for a vontade dele, nós, no futuro, nós voltaremos, fecha aspas, conforme dito pelo Bolsonaro aqui, as palavras dele, né? Bolsonaro, né, na multidão, apoiou as candidaturas de André e Carmelo Neto. O presidente ainda fez uma pausa em um shopping da cidade para um lanche, sendo chamado de mito pelos presentes. Então tá aqui, matéria do jornal Hora Brasília, né, pra gente fechar aqui, né? Mas comenta sobre essa indicação aqui do Flávio Dino para o STF. Eu acho, vamos lá, é uma aberração se indicarem, se o Larápio indicar outro Larápio para o STF. É uma aberração. Significa que a nossa justiça cada vez ela fica mais, enfraquece cada vez mais, entendendo? A última instância que você pode recorrer cada vez mais fica distante da população. Se for essa aí, eu espero que o PL vote contra. Tudo isso aí que é vergonhoso. É vergonhoso. Quem é Flávio Dino na fila do pão? Fala pra mim. O Flávio Dino é um cara que deixou os maranhenses a ver navio. Ele tá milionário, tá cheio de dinheiro. Consórcio Nordeste. Tu lembra disso aqui? Ninguém respondeu.
lá da época da pandemia. Tá lembrado disso aqui, Consórcio Nordeste? Que ninguém respondeu. E olha o que acontece na Bahia. A Bahia consegue morrendo mais gente do que no Rio de Janeiro. Por causa da violência. A educação está um lixo na Bahia, administrado pelo PT. A segurança está um caos. Tá um caos. Tá entendendo? A educação, a segurança está um caos. Tá entendendo? A saúde nem se fala. Tá entendendo? É administrado pelo PT há 30 anos. Agora vamos lá para uma cidade onde é administrada pela direita e pela uma pessoa honesta. Vamos para o Rio Grande do Norte, não, vamos para Santa Catarina, onde é a cidade mais segura, a cidade é limpa. Vamos para a cidade do Ratinho Júnior, cidade limpa, segura e mais tranquila, que é Curitiba, onde você respeita. Você não pode jogar lixo no chão se você não. Diferentemente do o cara compra o sanduíche, pega o papel e joga no lixo. É para jogar no lixo? Não, joga no chão, joga lá no meio da pista. Porque ele acha que os gari é que tem que limpar. Não! Você tem que ser educado, inteligente para fazer isso aqui, tá? Agora, o que é que eu vou falar sobre o Flávio Dino? Isso é uma aberração. Isso é um afronte ao povo brasileiro. E eu espero que os maranhenses nunca mais elejam Lisiane Gama e Flávio Dino. Esse pessoal empobreceram o povo maranhense, o povo do Maranhão. Empobreceram. Eu digo porque eu conheço aquilo ali. Conheço. Entendendo? Conheço. Entendendo? Empobreceram, enganando as pessoas. Com uma tal de uma aposentadoria rural. Isso não é aposentadoria rural, não é o Flávio Dino que está dando para ninguém, não, rapaz. O Flávio Dino é corrupto, tá? Que se diz o Consórcio Nordeste. Ele faz parte desse grupo, onde as cidades nordestinas são um índice de alfabetização é muito ruim, a educação é muito ruim, a segurança é muito ruim, a saúde é muito ruim. Tá ok, gente? Então, só para você ver, Maranhão, Piauí, Bahia e Ceará. Agora eu te pergunto o seguinte, por que as pessoas procuram o Rio de Janeiro ou São Paulo para ganhar uma coisa? Porque são cidades, por exemplo, São Paulo, tem uma nova administração. Entendeu? Apesar que o Rio de Janeiro só deu uma quadrilha de larápio, de ladrão, né? Que só tinha lalau aqui no Rio. Começou pelo Sérgio Cabral, que é o chefe de todo mundo. Eduardo Paes. Se você der um Google, procurar que é um nervosinho Lava Jato, parece o nome do Eduardo Paes. Sobre a Odebrecht, esse negócio todo. Lula é o cabeça, né? Entendeu? Então, ele não gosta que fale isso aqui. Mas está na hora de a gente fazer uma mudança radical no Rio de Janeiro. Radicalizar, tá vendo? Tirar essa turma que o Eduardo Paes, ele faz parte do grupo do Sérgio Cabral. Pezão, essa turma, não pode, Antônio Garotinho, esse pessoal nunca mais deveriam ser candidato a porcaria nenhuma, nem síndico do prédio deles, porque esse é o pessoal que deixaram o Rio de Janeiro cada vez na lama, acharam dinheiro até no esgoto aqui no Rio de Janeiro. Eu digo porque eu moro aqui, eu sei disso. Não vem com historinha furada. Entendeu? O Sérgio Cabral, o Daniel Silveira está preso, o Sérgio Cabral está solto, condenado a 400, 500 anos de prisão. Está aí. Agora parece que o pessoal do Vasco se orientaram e não querem mais ele como tema da escola de samba. Entendeu? Que era uma outra aberração. É a mesma aberração do Flávio Dino, é a mesma aberração do Sérgio Cabral. Enquanto o Daniel Silveira, que não cometeu nada, está preso. Apenas por capricho de algum ministro, né? Alan Frutuoso não fez nada, apenas estava fazendo uma transmissão ao vivo lá em Brasília, preso. Entendeu? Eu espero que isso aí acabe o mais rápido possível. Porque te falo o seguinte,
Aí teve um cara tomando 16 anos, 17 anos, quer dizer, é aberração em regime fechado. Isso que eles fazem. É a nossa justiça. Enquanto isso, eles soltam um monte de gente que rouba, faz coisa errada, entendeu? Comando é do rap, uma turma aí, sumiram, entendeu? Sumiram. Agora, eu te pergunto o seguinte: quem é que é beneficiado com isso? Quem é o verdadeiro responsável por isso aqui? É um cara que fica falando que se o cara levar um celular não tem problema nenhum, que vai acabar com o negócio da Ucrânia num boteco, tá entendendo? É um cara que já deveria estar quietinho, aposentado, tá curtindo a família, os filhos, netos, tá entendendo? Não, mas tá aí. Toda vez que o Lula abre a boca, tu aguarda 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto minuto ele já fala um monte de pobreza. 400 milhões de pessoas aí morrendo de fome. Eu falo mal, eu vou lá para fora para falar mal do Brasil mesmo, para ganhar destaque, tá entendendo? É tudo assim. Entendeu? E aí tem um jornalista, um blogueiro que diz: o senhor não deve nada à justiça. Rapaz, faz parte daquela turma ali de jornalista, do jornalista ali que não é jornalista, são tudo blogueiro. Ele não fala que o Alan dos Santos é blogueiro, então eles são blogueiros. Eles não estudaram lá, não, é um blogueiro, tá entendendo, tal. O cara foi preso, o cara é um blogueiro, tá entendendo? Aí, a Délis Ortiz tomou um soco no estômago do segurança do Lula, do Maduro, ficou por isso mesmo. Vendo? Ficou por isso mesmo. A Globo não fala nada e continua elogiando o Lula. Continua elogiando. O senhor não deve nada à justiça. A Globo deveria fazer o L, não é isso? Não, ela fez o L. Tem que fazer o L. Ela fez o L. Ela fez o L e vai falir fazendo o L. Tu tá achando que porque ela tá recebendo esse dinheiro, a dívida dela é monstra, é enorme. A dívida dela é uma dívida enorme. O Bolsonaro foi legal com eles, que assinou a concessão mais de 15 anos para ele. Porque não era pra mim isso foi um erro. Mas ele foi legal. Ele foi legal, tá vendo? Ele foi legal, porque ele assinou mais 15 anos de concessão da Globo, tá? Assim, eu não faria isso, né? Mas é algo que o Lula, sem sombra de dúvidas, faria. Sempre. Afinal de contas... Ele já liberou 50 milhões. Já liberou 50 milhões. A Globo é a maior beneficiária da propaganda do governo. Afinal de contas, Globo e PT tudo a ver. Vai ver. Então, meus amigos, se inscreve, compartilha e vamos, que hoje é sábado, estou fazendo essa live aqui, uma live tranquila aqui, entendeu? Porque não deu pra gente fazer na sexta-feira, semana que vem já volto normal. Se inscreve, compartilha e vamos que vamos. Eu acredito assim que a Globo, de repente, foi a maior propagandista pró-Lula do ano passado, de 2022. Eu não tenho dúvida disso. Porque dia e noite, de manhã, criticava o Bolsonaro. De tarde, criticava o Bolsonaro. De noite, criticava o Bolsonaro. Né? É assim que é o modus operandi da imprensa. Né? É assim. Né? Assim, você vê que a Globo, né? A Globo acaba sendo um espelho para as outras. O que a Globo faz, os outros veículos de imprensa vão lá e acompanham ela. Né? Acompanham ela, ou copiam, né? Porque eu vejo muita matéria copiada, assim, copia e cola na imprensa. Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Você vê uma matéria aqui, outra matéria igual ali. É assim que funciona, gente. Cara, é só você pesquisar no Google Bolsonaro, você vai entender o que eu tô falando aqui. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Eles atuam de forma coletivista. Isso é uma vergonha, né? É isso, o modus operandi da empresa. Agora, o que o Bolsonaro também falava, né? Porque, vou te falar o seguinte, você pode falar do Bolsonaro o que for, mas dizer que
não é grato. Olha, porque é o seguinte, ele falava o seguinte, ó. Ele falava justamente o seguinte, que pior do que a imprensa, como é que é? Pior do que a imprensa, sem falar, alguma coisa assim, é imprensa fechada, né? Alguma coisa assim, a frase é alguma coisa assim. Melhor do que uma imprensa fechada, é uma imprensa livre, uma coisa assim, mais ou menos assim. É uma imprensa fechada, né? Agora me fugiu essa frase aqui, né? Mas enfim, o que o Bolsonaro quis dizer com essas palavras? Que ele é avesso ao fechamento da imprensa, tá entendendo? Agora, a imprensa daqui do Brasil já é esquerdista, tá? Eles fizeram de tudo para eleger o Lula. Elegeram ali naquela normalidade, né? Não vou discutir isso aqui, né? Porque é coisa do passado, né? Mas também cadê os 60 milhões, né? Dizem que o Brasil está dividido, não é isso? O Brasil não está dividido. É essa a pergunta. O Brasil está dividido porque eu não vejo esses 60 milhões em lugar nenhum. Em todo lugar que o Lula vai, ele é o quê? É achincalhado. Ele só vai em eventos controlados ali, ó, pela patota, porque senão é criticado, hostilizado. E já diz o ditado, né? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser hostilizado, fique em casa e não exerça nenhum cargo público. Ponto final. O Lula, ele não quer ser criticado. Né? O que eu venho falando aqui há muito tempo? Ele não quer ser criticado. O que o PT quer fazer aqui no Brasil é o mesmo que o Nicolás faz lá na Venezuela, é o mesmo que o Ortega faz lá na Nicarágua, é o mesmo que o atual presidente, entre aspas, de Cuba faz naquele país. Né? Agora, tanto o comunismo quanto o socialismo funcionaram nesses locais porque você vê muitas pessoas passando necessidade nesses países, sem ter o que comer, sem saneamento básico, entendeu? E assim, o comunismo e o socialismo funcionam? Claro que não, né? O presidente Bolsonaro sempre falava para a gente comparar o Brasil com outros países, né? É só você verificar a situação da Argentina atualmente, né? Tendo que pedir dinheiro até mesmo para o Brasil, né? O Lula está muito mais preocupado com outros países do que com o Brasil, né? Está muito mais preocupado com a Argentina, Venezuela do que com o Brasil. O Brasil, ó, ele vive mais fora. Ele vive viajando. Ele vive mais viajando do que aqui no Brasil. Inclusive, os gastos com viagem, ó, explodiram. Né? E isso não é arcado pelo Lula, não. Não é arcado pelo Lula. É arcado com o dinheiro público. E quem é que fomenta o dinheiro público? Né? Quem é que abastece o Estado? Adivinhe? É a população. O Lula, ele não tira do próprio bolso dele. Isso não existe, pessoal. Todo programa social, incluindo Bolsa Família, é sustentado pela população. Compreende o que eu quero dizer? É assim que funciona. Agora, o Estado é o problema ou a solução? No meu entendimento, é o problema. Entendeu? Porque você via o governo do presidente Bolsonaro se caracterizava, né, por 20 a 25 ministérios ali. Ministros técnicos, né? Diferentemente do que a gente vê agora nesse desgoverno que seus ministros são escolhidos através de critérios ideológicos, né?
Inclusive se cogita, olha só, e vai vendo, Brasil, se cogita na indicação de Flávio Dino para o STF. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha, né? É por isso que o Bolsonaro ficou irritado aqui, né, ao falar desse assunto. O PL jamais votaria favorável, né? Mas o que me irrita de fato mesmo, né, é Valdemar da Costa Neto. Ele mesmo falou que apoia Flávio Dino para o STF. Ou seja, o Valdemar, né? O Valdemar, ele nunca deixou de ser aquele sujeito que ele sempre foi. Entendeu? Ele, em seu passado, tem caso de corrupção sobre o nome dele, ok? Tem caso de corrupção sobre o nome dele. É por isso que não tem minha confiança. Por quê? A gente não pode jamais comparar o Bolsonaro com o Valdemar, né? Mas é inevitável que o Bolsonaro precise de partido, né? Afinal de contas, aqui no Brasil a gente não tem candidatura independente, que eu acredito que deveria ter. O Brasil deveria evoluir nessa parte. Só que emperra nesse judiciário militante, né? Que só se preocupa com um lado em detrimento do outro. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou, né? Agora, me surpreende até, né, o Valdemar apoiar a candidatura do Flávio Dino, né? Aliás, não me surpreende não, até porque o Valdemar é um sujeito assim que sempre teve em seu viés a corrupção, né? Mas assim, ele basicamente deixou com que o Bolsonaro fosse para o PL. E agora ele está apoiando o Flávio Dino, que é opositor ao Bolsonaro. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ok? Agora, se fosse uma pessoa preparada para exercer tal cargo, né? Assim, porque a gente não vê preparo nesses ministros atualmente do STF, né? Não tem preparo nenhum, não tem currículo, não tem capacidade nenhuma, né? Eles só vivem de militância, né? De fazerem militância. Eles não se contrapõem ao desgoverno do PT. Não era o mesmo caso do governo do presidente Bolsonaro, onde o careca lá fazia de tudo para tentar atrapalhar o governo do presidente Bolsonaro, né? Não atrapalhou no final das contas, porque o Bolsonaro ignorava full tudo que adivinha ali do STF, porque ele sabia do viés do careca e dos demais ministros. Inclusive, o próprio Cássio Nunes e o André Mendonça eu acredito assim, que já se corromperam para o sistema, né? Afinal de contas, eu não vejo ele se contrapondo muito ali ao que vem fazendo, por exemplo, careca, né? Prendendo pessoas por prenderem, né? Prendendo pessoas por opinião, né? O Daniel Silveira está preso, mas qual é o motivo? Qual o motivo? Porque o Bolsonaro concedeu a graça para o Daniel Silveira. Essa graça foi respeitada? Não foi. Não foi respeitada. O engraçado, né, entre aspas, é que o mesmo careca, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, disse que valia o indulto concedido do Michel Temer para um sujeito lá que parece que é um corrupto, né? Agora, a lei que valia para Michel Temer não vale para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro concedeu o indulto de graça para o Daniel Silveira e esse indulto não foi respeitado pelo STF. Então, se não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem? Se não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Porque dizem que os capa preta lá, né,
são os guardiões da Constituição, não é isso? Eles são mesmo os guardiões da Constituição? Porque o que eu vejo nas suas militâncias são a total rasgação das nossas leis. É esse o ponto. É esse o ponto. Ok? Agora, o Lula cogitar Flávio Dino para o STF, assim, não faz sentido nenhum. Assim, eu presto meu repúdio a isso, a princípio. Assim, eu presto meu repúdio veementemente a isso, na verdade, né? Porque, assim, tá mais comprovado que Flávio Dino não tem capacidade nenhuma de estar na política. É esse o ponto. Ele tem que partir desse princípio, né? O lugar do Flávio Dino é na cadeia, não solto. Devendo as imagens. Não solto. Inclusive, a quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI, né? Porque ele não foi convocado até agora, né? Por que ele apagou as imagens dos atos do dia 8 de janeiro? Quem não deve não teme. Algo de errado não está certo aqui. Algo de errado não está certo. Convenhamos, né? Convenhamos, né? Inclusive, né, saíram aquelas imagens lá da CNN, do Gonçalves Dias entregando água, também há relatos, né? Há relatos não, né? Há matérias nas quais demonstram que Gonçalves Dias fraudou documentações. Por que Flávio Dino, o Gonçalves Dias não foi preso? Também por que o Flávio Dino não foi preso? Né? Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegar onde chegaram? Né? Então é um sujeito completamente assim, despreparado para exercer um cargo em qualquer âmbito jurídico. Né? As nossas instituições estão aparelhadas há muito tempo. Né? Há muito tempo já foram aparelhadas pelo PT, né? Que não é um partido, é uma quadrilha. Ok? É uma quadrilha. PT não é um partido, é uma quadrilha. Ok? Ponto final. Né? Agora, você chegar para mim e dizer, ó, PL é um partido de... Não, nunca foi um partido de direita. Nunca foi. PL nunca foi um partido de direita. Né? Assim, é um partido ali que sempre teve no seu viés a corrupção. E para mim, quem é corrupto é esquerdopata. Ok? É só você ver a ficha corrida do Lula. Você vai entender o que eu tô falando aqui. Né? Eu poderia ficar a noite toda falando da ficha corrida do criminal aqui do Lula. Né? Mas enfim, ele sequer deveria ter sido candidato. É esse o ponto. Ele sequer deveria ser candidato. Né? Agora, quanto a essas declarações aqui do Bolsonaro, né, que nós voltaremos e tal, eu já expus aqui os caminhos. Né? Um deles passa pela mudança da composição do TSE, tá ok? Isso. O careca lá, o careca lá, ele não vai ser mais o presidente do TSE em 2026. E outra, está tramitando no Congresso um projeto de lei, né, no qual prevê a anistia do presidente Bolsonaro, né, no caso dessa inelegibilidade, que será assunto da nossa live aqui em seguida. Né? Mas, basicamente, né, existem dois caminhos para a volta do presidente Bolsonaro. Né? Mas o careca é inimigo. Né? É inimigo declarado do Bolsonaro, né? Isso já não é novidade aqui pra gente, né? Mas a gente entende, assim, que é muita hipocrisia desses ministros do STF, né? Viajarem para os Estados Unidos ao invés de viajarem para a Venezuela, Cuba ou Nicarágua, né? É muita hipocrisia, né? Inclusive, não existe esquerda sem hipocrisia. Não existe esquerda sem mentira.
né? O que o Lula mentiu na época de campanha e não cumpriu, não está no gibi. Não está no gibi. Eu poderia elencar aqui diversas mentiras do Lula, mas enfim, né? Não apresentou um projeto. Não apresentou um projeto de país, né? Não apresentou base no Congresso. Eu não duvido que o impeachment irá acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Aliás, o impeachment tem que acontecer. Afinal de contas, o lugar de Lula é na cadeia e não solto na política, ok? E não solto na política. Agora, diferentemente do Larápio que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai é aclamado. Não foi diferente agora nessa passagem dele por Fortaleza. Inclusive, Fortaleza está de parabéns. Está de parabéns por receber, né? Receber honrosamente, né? Vamos dizer assim, o presidente Bolsonaro, né? É só você verificar as imagens e comparar a recepção do Bolsonaro e a recepção do Larápio. Não tem comparação. Comparar Bolsonaro com Larápio é impossível. O primeiro é honesto, o segundo é um corrupto comprovado. Vamos lá. Tá ok? Tá ok? Então a gente precisa exemplificar isso aqui, porque a gente vê muito aquela narrativa de que todos os políticos são iguais, sendo que não é verdade. Sendo que não é verdade, tá ok? E eu já disse aqui por inúmeras vezes que o Bolsonaro é um político diferenciado, é um político à direita, né? Tenho certeza que ele voltará em 2026, não tenho dúvida disso, né? Mas ele jamais deveria ter saído, é esse o ponto, né? O sistema quis tirar o Bolsonaro para eleger o Larápio naquela normalidade lá de 2022, né? É esse o ponto, né? Então eu parabenizo o presidente Bolsonaro por suas declarações em Fortaleza. Eu parabenizo também o Bolsonaro por desmitificar esses falsos escritores, né, que lançaram 2 livros em nome dele, né, sendo que não condizem com a verdade. É esse o ponto, né? A gente precisa sempre enfatizar, né, que livros confiáveis são aqueles do Eduardo, são daqueles que são aliados do presidente Bolsonaro, não desses falsos escritores que acham que sabem fazer um livro, né? Enfim, quem dirá, acredito que não sabem sequer escrever direito, né? Mas enfim, vai de cada um, né? Enfim, não vou ir nesse mérito, ok? Eu entendo assim, parabéns ao presidente Bolsonaro, né? Parabéns ao presidente Bolsonaro por enfrentar também o Valdemar da Costa Neto nessa questão que envolve, né, a indicação do Flávio Dino. É aquilo, né? Eu acredito assim, o Flávio Dino, né? Eu acredito que ele até esperava não ser indicado de repente, né? Porque o Lula, a ingratidão reina ali no Lula, né? A ingratidão reina, né? Enfim, talvez ele de fato seja o indicado pelo Lula para sua segunda indicação ali ao STF. Mas o ponto é o seguinte, o ponto que o pessoal não está percebendo aqui nessa questão envolvendo Flávio Dino, né, essa indicação de Flávio Dino para o STF, é o seguinte, que o Pacheco está sendo ignorado. O Pacheco está sendo ignorado. Tu não percebeu ainda isso? O Pacheco está sendo ignorado. Mano, tá na hora do Pacheco abrir o olho dele, né? É por isso que agora ele está se voltando em alguns assuntos ali contra o STF, porque ele tá vendo que ele está sendo esquecido pela esquerda, né? Isso. E a esquerda já tem um histórico assim de brigar entre eles, né? Isso.
em briga de esquerda, né? Eu torço pela briga, tá ok? Então eu parabenizo o presidente Bolsonaro aqui por essa passagem aqui por Fortaleza, né? Não foi fácil governar esse país, né? Mas ele fez o melhor que pôde, né? Foi o melhor presidente que o Brasil já teve, sem dúvida nenhuma, né? Então eu parabenizo aqui o presidente Bolsonaro por essa viagem até o Nordeste, né? E presto meu repúdio a tanto a indicação do Lula ao SPTF, né? Porventura aqui do Flávio Dino, né? Quanto a esses falsos escritores que são esquerdopatas, né? Vamos dizer assim. E é isso. Então, meus amigos, inscreva-se, compartilha, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Excepcionalmente, vamos fazer essa live no sábado hoje, porque não deu tempo de fazer ela ontem. Então, eu estou fazendo hoje para dar um alô para os nossos amigos aí, as pessoas que gostam do nosso trabalho, que elogiam o nosso trabalho. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like e vamos que vamos. Exatamente, né? Independentemente de qualquer circunstância, a gente vai continuar com o nosso trabalho aqui. Isso. É assim que funciona, tá ok? Vamos lá. Por unanimidade, TSE mantém inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Isso aqui é uma piada, né? Mas vamos lá. O julgamento do recurso aconteceu em plenário virtual e terminou nesta quinta-feira. Matéria do jornal Pleno News, né? Tá aqui, ó. Vou mostrar a votação aqui, né? O placar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a votação, né? Aqui a matéria faz uma recapitulação, né? O Bolsonaro ficaria impedido de participar, né? De qualquer pleito, né? Enfim, 2026, 2028, né? Enfim. Deixa eu aqui. Mas foi unanimidade, né? A gente já esperava isso. Isso. A gente já esperava, né? Matéria aqui do jornal Pleno News, né? Por unanimidade, TSE mantém inelegibilidade de Jair Bolsonaro, né? Matéria única, né? Vamos lá. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Então vamos lá. Matéria tá aqui no Pleno News. Tá ok, gente? Ó, matéria. Mandar um abraço ao pessoal do Pleno News, tá sempre traz matéria muito bacana aqui. Ok, meus amigos? É isso aí. Vamos lá. Mas o que é que a gente já esperava? Vamos lá. Isso aqui já era de praxe. Quero agradecer, pessoal, quero agradecer pela audiência, né? A audiência sempre sensacional, né? Independentemente, né, de quem esteja nos assistindo, né? A gente agradece a audiência, né? Muito obrigado mesmo, né? A gente procura sempre levar o melhor, né? A gente pede sempre o like, a gente pede sempre o compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, tá ok? E é isso. Então o que é que acontece? Vamos lá. Vamos falar aqui todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ele fez a parte dele, fez o protocolo de recorrer. Agora, onde você recorre? O deputado Dallagnol nem recorreu, porque ele já sabia que se ele recorresse ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Entendeu? Porque ali dentro, cara, um dia, Deus sabe o que acontece ali dentro, naqueles furões ali, dentro do TSE, STF, entendeu? Que STF não era para estar fazendo algo dentro do TSE. TSE tem que ser independente, mas ali existe a patota do governo federal, Câmara de Deputados, Senado, tá entendendo? É a patota, tá entendendo? Agora eles estão querendo usurpar o Congresso Nacional, os vereadores, os deputados resolveram reagir, tá entendendo? Que é uma vergonha o que o Pacheco faz ali dentro. Faz nada, não vejo o Pacheco fazendo um projeto para a cidade dele, nada. O Pacheco faz. Entendendo? É vergonhoso nós termos um TSE. Não devia ter TSE. Outra coisa, gente, está na hora de existir uma lei para que o governo, para que um presidente, ou senador, ou vereador, ou prefeito, possa concorrer independente. Entendeu? Tipo nos Estados Unidos, o cara pode concorrer independente. Entendeu? Independentemente
de ter partido ou não. Mas aqui, para concorrer, tem que estar afiliado a um partido. Entendeu? Agora, até quando a gente vai ficar nisso aí? Entendeu? Eu só sei dizer uma coisa. A justiça dos homens é muito falha. Ainda mais quando você dá decisões militantes, tá dizendo? Porque derrotamos o Bolsonaro, derrotamos aquela direita, derrotamos os bolsonaristas, tá? O nego já queimou a língua muitas vezes, vai continuar queimando, entendendo? Agora, a quem interessa não botar a maquininha do lado das caixinhas mágicas para que você receba um ticketzinho lá, para que fique lá, para na dúvida você conferir. A quem interessa. Entendeu? Então, gente, eu só quero dizer o seguinte, o TSE, o que eles fazem ali, se juntam, porque eles querem aquela patota. Eles querem aquela patota de corrupção, de coisas que não prestam, é só assim, entendeu? Ministra viajando para assistir jogo do Flamengo no avião da FAB, entendeu? Aí entra no Morro do Alemão sem colete de prova de base, sem nada, entendeu? Tudo assim. É isso assim, é isso, entendeu? Aí um larápio querendo um avião novo, porque eu tenho que ter o meu broto, tá entendendo? Tô com o meu broto, tá entendendo? Poxa, eu tenho que estar com um avião bonito para mostrar o mundo para o meu broto. Afinal de contas, eu fui eleito com 60 milhões de negócios. Aonde está os 60 milhões, ninguém sabe. Mas tudo bem, tá dizendo? Dizem que o país está dividido, não é isso? Aonde tá o Mas o Lula ele foi acenar, não tinha ninguém ali. Pô, no dia 7 de setembro foi uma vergonha. E essa semana a gente parece que foi lá pro Rio Grande do Sul. Moleque, esculacharam ela. Tu já viu as imagens lá de Fortaleza? Já vi, pô. Impressionante, cara. Impressionante. O Bolsonaro ele não consegue andar. Ele não consegue andar, né? E olha que Entendeu? o cara não é mais presidente da No República. final, o cara não consegue andar. O cara só é uma pessoa igual a você, mas o povo não esquece dos benefícios. Olha o benefício que o presidente fez. Hoje todo mundo, hoje eu vi andando, resolvi pegar um carro, vi que as pessoas que vendem bala na rua, hoje tem Pix. Compre 2 balas, pague R$5, não tem o dinheiro aqui, pague no Pix. Quem inventou, quem fez isso aí? Isso aí, Messias Bolsonaro. Isso aí ninguém tira dele. Ninguém tira dele. Estão querendo taxar o Pix, entendeu? Mas o que é que ele vai lá? A esquerda, eles são preguiçosos, eles não gostam de trabalhar, eles querem arrecadar para cobrir o rombo. Entendeu? O rombo que eles cada vez mais. Cartão corporativo gastar acima do limite, entendeu? Gasta, sofá de R$40 mil, entendeu? É tudo assim. Enquanto isso, eu quero um avião novo para que eu possa viajar o mundo com o meu broto. Afinal de contas, eu tô mais fora do país do que no Brasil. Afinal de contas, eu tenho um broto novo, cara. Pô, quer dizer, tá em plena forma. E eu me sinto um cara de 35 anos de idade. O cu tá comendo, tá sendo legal. É assim que ele fala. E um Zé Ruela que tem vergonha não quer que ninguém tire foto dele andando de muleta. Meu, a hora de todo mundo vai chegar, não adianta. A hora de todo mundo vai chegar. E sabe quem é que tem a data e hora? Jesus de Nazaré. Esse sabe de cor até quando viveremos. Mas tem gente que diz que existe cristão de esquerda no Brasil. Não existe. Cristão de esquerda é um caceiro. Não existe isso, rapaz. Não existe cristão de esquerda. O Silas Malafaia detonou isso. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Cristão de esquerda, né? Não existe. 7 milhões votaram no Lula. Isso não é cristão. Isso é mentir para a pessoa. É mentir para o povo brasileiro. É por isso que eu digo, o Nordeste, graças a meu bom Jesus, de tanta oração, que o Nordeste está abrindo o olho e tem certeza que
não, o Nordeste nunca mais será o mesmo depois dessa passagem do Larápio pela presidente da República. Porque ele engana você. Tem um papo maneiro, um papo macio de falar, tá dizendo? Aquele papo furado. O próprio Bolsonaro falava o seguinte, né? Seria muito mais fácil para ele estar do outro lado. Isso, tá vendo? Do que tá ali, porque, tá vendo? Por quê? Porque ele PP sabe. e PSDB é a mesma coisa. Porque ele sabe que ser de direita é muito difícil, né? Isso. Você traindo muito contra a maré. Né? Olha o que aconteceu aí. O TSE, ele é tão de esquerda, que liberaram a Dilma, impeachmentaram a Dilma, mas ela tem o direito político dela, pode ir, tranquilidade. Tranquilidade. Soltaram o Lula e deixaram ele elegível. Elegível. Enquanto isso, o Bolsonaro, que é honesto, está inelegível. Um dia, todo mundo vai ter uma conversinha com Jesus de Nazaré. Por que fizeste tão mal ao meu povo? Por que fizeste mal a esse povo honesto, o pobre, a pessoa que ganha salário? Inclusive, né, foram declarados 7,4 milhões do Lula ao TSE. Eu vou repetir aqui, né? 7,4 milhões, é só pesquisar. É pesquisar. E ele disse 7,4 milhões. 7,4 milhões. O Lula declarou 7,4 milhões ao TSE. Entendeu? Para um cara que trabalhou a vida inteira. O cara trabalhou. Mas ele não é um necessitado. Não, ele fala que ele é pobre. Entendeu? Meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante o compartilhamento. Essa eu não entendi. Não, ele fala que é pobre, com 7 milhões e pouco. Eu quero saber o seguinte, para onde vai esse dinheiro? Porque o cara está com 80 anos de idade. Se viver mais 20, é muito. Entendeu? Então, todos nós temos um destino, data e hora de conversar com o Todo-Poderoso. Ali não tem TSE, não tem STF, ali está escrito o que você fez nessa terra de bom. Porque a matéria fica lá, mas a alma, ela tem que ser recebida por Deus. E nos últimos minutos, se você aceitar Deus como Jesus Cristo como seu Salvador, todos os seus pecados serão eliminados. Mas a esquerda não gosta de esquerda, só gosta de aparecer na época de eleição. Na época de eleição. Teve uma entrevista do Haddad em 2018, que ele foi no Roda Viva. Pediram lá na hora que ele falou que era cristão, não sei o quê. Mentira! Falou um monte de coisa. Até a Bíblia que ele recebeu lá no Ceará, acharam no lixo. O André Fernandes sabia dessa história. Aí o que acontece? O Haddad fala, pergunta lá. Não, tudo bem, senhor. Agora, Bíblia Sagrada, se você é cristão, cite um versículo da Bíblia Sagrada. Acabou com o Haddad. O Haddad não sabe nada. É um tapado sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus, tá vendo? Porque, tu já sabe, comunista é assim mesmo. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. É difícil, né? É difícil acreditar na verdade, né? Mas é possível, pessoal. A gente precisa se basear sempre no João 8,32, tá ok? Temos que nos basearmos pela Bíblia, tá ok? Eu entendo assim, né? Um infrator, né? Um sujeito que comete corrupção, né? Comete alguma ilegalidade, ele está errado, independente, né? Porque você vê a esquerda o tempo todo achando que uma corrupção aqui, outra ali, é normal, porque todo político é assim, porque todo político é igual, sendo que não é verdade. Não é verdade, né? Alguns até acreditam até hoje, né? Alguns até acreditam, até o presente momento, né, que todo político é igual, sendo que é uma inverdade. Inverdade. O que é falado sobre Bolsonaro não passam
especulações, não passam de mentiras, é esse ponto, entendeu? Eles dizem que combatem as fake news, sendo que fazem fake news. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. Chama os outros daquilo que são. Chama os outros daquilo que fazem. Não existe esqueça a hipocrisia, porque eles apoiam o desarmamento, mas os políticos estão lá andando com seguranças armados. É certo isso? É hipocrisia ou não é? Para mim é hipocrisia, né? Se você apoia o desarmamento, por que você está andando com segurança armado? Então abre mão do seu segurança armado. Ponto final, mas não quer, né? Mas não quer. É muita hipocrisia, né, pessoal? Né? Eu sempre fui aqui um defensor da polícia, tá? Sempre fui um defensor da polícia. Sendo que a atual PF foi cooptada. Foi cooptada, assim, a gente diz assim com ressalvas, né? Com ressalva. Mas assim, a PF ela foi cooptada. Ela foi cooptada pela esquerda, entendeu? Pelo SPTF, né? Dizem que o Bolsonaro supostamente interferiu na PF, sendo que é uma inverdade, né? Mas esse já é um assunto batido. O assunto aqui envolve a questão da inelegibilidade de Bolsonaro, né? Aquilo, né? Martelo batido, ponta virada, ok? Martelo batido, ponta virada. Por que eu estou dizendo isso? Porque era prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse. Ponto final, né? Então ele poderia convocar uma reunião setembro, outubro, novembro, uma reunião com embaixadores no Natal. Ele poderia fazer isso, né? Ele resolveu fazer essa reunião com embaixadores com o intuito, né? Com o intuito de um bem maior, né? Porque o que é dito lá entre as 400 páginas, né? É que o Bolsonaro visava seu benefício próprio, né? Em detrimento de um bem maior. Basicamente é isso que eles querem dizer, sendo que é uma falácia, né? O Bolsonaro visava o quê? Transparência, visava um bem maior, né? Ele estava preocupado de fato, né? Com nossa democracia. É assim que funciona, né? É assim que funciona, porque não existe democracia sem liberdade, né? Você vê o tempo todo a esquerda falando em democracia. Somos pela democracia, né? Sendo que defende esses regimes totalitários, né? O Lula mesmo falou recentemente que não prenderia o Putin se ele viesse ao Brasil. Por que será, não é mesmo? Por que será que ele não prenderia o Putin se ele viesse ao Brasil? Mas não foi o presidente, né, russo que começou o conflito lá no leste europeu? É desse que o Lula tá falando? Entendeu? O ponto é o seguinte, que o Lula que deveria estar inelegível pelos crimes que cometeu. Agora, qual crime que o Bolsonaro cometeu? Me respondam essa. Porque crime não tem, né? Crime não tem, né? Era, de novo, né? Diferentemente do que foi feito no passado, né? Onde o Fachin, né, que era ex-presidente do TSE, convocou embaixadores, né, para tratar sobre o pleito, né, do ano passado. Aquilo foi feito de forma inconstitucional. Agora, a reunião com embaixadores era constitucional, ok? Era constitucional, né? O ponto é o seguinte também, né? A gente deve mencionar que a chapa Lula e Dilma estava para ser cassada no TSE.
estava para ser cassada no TSE, sendo que não foi. Entendeu? Por que será, não é mesmo? Por que a chapa Dilma e Temer não foi cassada, né? O engraçado, né, que em 2017, né, se eu não me engano, né, o Michel Temer resolve indicar o Careca ao STF. Se ele não indicasse, se ele não fosse o presidente na época, ele não indicaria o Careca lá para o STF e, consequentemente, o Careca não estaria na presidência do TSE. Porque eu considero isso errado. Um ministro do STF exercer um cargo no TSE. Isso para mim tá errado. Né? Para mim tá errado. Mas, assim, eu acredito até que para um sujeito, né, uma pessoa se candidatar ao STF deveria passar pelo crivo da população. Claro. Eu entendo dessa forma. E outra, o ministro do STF deveria receber um salário mínimo no máximo. Ele deveria ser obrigado a andar de ônibus. O Lula deveria ser obrigado a andar de ônibus. Entendeu? O Lula deveria ser obrigado. Né? O Bolsonaro não usava jato particular. Você vê o tempo todo o Lula viajando. Esses ministros também viajando. Quem é que banca essas viagens? Adivinha? É justamente a população. Entendeu? É justo? Isso não é. Não é justo, nunca será justo, né? Mas eu presto aqui meu repúdio, né? Presto aqui meu repúdio ao TSE, mas era esperado. Era esperado esse resultado aqui. Eu não me surpreendi com esse resultado, né? Com essa votação, né? Mas enfim, vida que segue. O Bolsonaro foi até as últimas consequências, né? Mas ele fez o melhor que pôde, com certeza, né? Ele está sendo muito bem representado, né? Pelo Fábio Van Garten, por sua equipe de advogados, enfim. Eu entendo dessa forma. Agora ele está com essa treta junto ao Valdemar, né? Faz parte, até porque o Valdemar tá indo pelo caminho errado, né? E, consequentemente, o Bolsonaro está no PL. Entendeu? O Bolsonaro está no PL. Mas eu entendo assim, que o PL jamais foi um partido de direita. Jamais. A gente deveria ter um partido legitimamente de direita no Brasil. Por que não temos? Por conta desse TSE aqui. Eu entendo dessa forma, né? Então presto meu repúdio ao TSE, né? E meus parabéns à defesa do presidente Jair Bolsonaro. Ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento, o seu like, aquele like maroto de sábado, entendeu? Essa live está sendo transmitida aqui no sábado, porque geralmente essa live sempre acontece na sexta-feira, mas nós tivemos um problema. Isso. Vamos aqui ao úlimo tema desta live, CPMI do 8 de janeiro, depoimento de Braga Neto desmarcado, né? Pleno News. Ora, Vista Pátria, CPMI do 8 de janeiro, houve 2 testemunhas na próxima semana, tá ok? Vamos seguindo aqui rapidamente, Revista Oeste, a CPMI houve na próxima semana empresário suspeito de financiar manifestações. Manifestações não, aquela invasão. Isso. Tá ok? Vamos falar o correto aqui. Você não pode ficar enganando, tá? Tá ok? É assim que funciona. CPMI houve na próxima semana empresário suspeito de financiar manifestações. Revista Oeste, tá ok? 3 matérias aqui. Enfim, pode mostrar as 3 matérias e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então,
as matérias estão aqui, vou chegar aqui um pouquinho aqui. CPMI do 8 de janeiro, o depoimento de Braga Neto é adiado, tá ok, gente? Vamos aqui para Vista Pátria. Um grande abraço para a equipe do Vista Pátria, do Alan Frutuoso. CPMI do 8 de janeiro, houve 2 testemunhas na próxima semana, tá ok? Vamos aqui para mais uma. CPMI houve na próxima semana empresário suspeito de financiar as manifestações. Tá errada essa matéria aqui dessa forma, mas tudo bem, vamos lá. Então, nós temos realidade aqui, entendendo? Essa CPMI, ela faltou as imagens lá do Flávio Dino, faltou prender o Zé Dias, faltou prender o Flávio Dino, que ele sumiu com as imagens. Se fosse o general Heleno, meu Deus do céu, que ia sumindo com essas imagens. Mas existe um sistema chamado transição. Foi feita uma transição e eles sumiram com as imagens. Vi com historinha furada de que fica 15 dias armazenado. Meu amigo, nós estamos com um problema e as imagens não podem ser perdidas, certo? Nós precisamos dessas imagens. Mas, infelizmente, sumiram com as imagens, certo? E eu acho que tinha que prender o dono da empresa que presta esse tipo de serviço, prender legal, prender, multar, fazer alguma coisa. O TSE tinha que fazer isso aqui e os senadores e deputados tinham que fazer isso aí. Para realmente saber se isso realmente aconteceu. Que ele mostre por detalhe como é que é apagado todas essas imagens. Porque o 8 de janeiro nós temos imagens, não deverá sumir essas imagens. Então salve essas imagens. Onde for, em HD, em onde for na nuvem, tem que estar essas imagens. Mas eles resolveram jogar as imagens, aliás, o Flávio Dino, por quê? Provavelmente essas imagens, provavelmente esse sistema ia mostrar que o Flávio Dino foi conivente e sabia do que estava acontecendo. Inclusive, provavelmente tem ele que aparece na fita, nas imagens. Mas, entendendo? O Zé Dias apareceu. Só foi aparecer porque a CNN salvou esse tipo essas imagens e jogou no ventilador. Tá aí, ó. Gostou tudo, o Zé Dias lá entregando água para os outros, entendendo? Abrindo porta para dentro, fotógrafo mentiroso lá, dizendo que tira foto, tirava foto, depois ele ia olhar para ficar tudo legal, ficou tudo legal. Mentira. Ali foi tudo combinado. Agora o fotógrafo ali, ele foi na CPMI falar, mas foi tudo combinado. Tá ok, gente? Foi tudo isso. Então, eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns aos parlamentares de direita que fizeram essa CPMI. E eu tenho certeza que tudo que o Lula ofereceu como emenda parlamentar vai ser por água abaixo, o impeachment dele vem. Sabe? Porque o país vai ter uma hora que ficar ingovernável, tá? Ingovernável. Por quê? O que leva um país para frente e um governo pode se dar bem é economia. Ele botou o Haddad como ministro da economia, entendendo? E ele não sabe nada de economia. Nunca estudou numa grande universidade. Foi prefeito de São Paulo, pior prefeito. Ministro da Educação, pior ministro da Educação que já teve foi o Haddad. Então, ele só tropeça. Não. Nós tínhamos o melhor ministro da Economia, Paulo Guedes, que nem precisava estar tá nisso aí, tá vendo? Porque é um cara já rico, milionário, nem precisava disso aqui. Mas ele deu um crédito lá com o Bolsonaro, ficaram 4 anos ali e fizeram a coisa mudar. E a coisa mudou, mas realmente o povo, os empresários estão com medo de investir no Brasil. Estão com medo. Porque que governo é esse que não tem segurança jurídica nenhuma? Como é que vai investir? Quer dizer, ele está viajando para uma bolha dele, uma turminha lá, não para o Brasil. Se o Brasil está dividido, está voltando uma parte, tá vendo? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. A CPMI do 8 de janeiro, para mim, com aquela turma ali, para não chamar Flávio Dino, querer chamar pessoal do governo anterior, isso é uma vergonha. Espera, ô pessoal do Maranhão,
Flávio Dino nunca mais. E nem a Lisiane Gama, tá ok, gente? Manda esse pessoal, quando for pedir o voto de vocês, como é que a senhora vai acusar as pessoas sem prova? Vendo? Senadora do Maranhão. Não representa ninguém no Maranhão. Não representa. Tu vai naqueles interior, o pessoal nem conhece que é a Lisiane Gama. Se inscreve e compartilha, tá ok? Vamos lá. Exatamente, né? A gente entende assim que a CPMI, né, já está com o relatório pronto, ok? A CPMI já está com o relatório pronto desde a escolha da relatora. Da relatora, né, que é aliado de Flávio Dino, que é aliado de Lula. Né? Talvez seja por isso, né? Talvez, assim, né? Só conjecturando aqui, né? Talvez seja por isso que o Flávio Dino não tenha prestado depoimento à CPMI. O mesmo Flávio Dino que apagou as imagens do Ministério da Justiça quanto aos atos do dia 8 de janeiro. Ao qual foram repudiáveis. Repudiáveis. Aquilo não se tratam de manifestações. Tratam-se de invasões. Vamos lá? Diferenciação de manifestação de invasão. A gente precisa diferenciar manifestação de invasão. Ponto final. Ponto final. Direita não invade, quem invade é MTST, quem invade é MST. Que são grupos que não têm CNPJ. Isso. Ok? Inclusive a CPI do MST, né, tem sido melhor que a CPMI. Né? Aliás, foi melhor, né, porque a CPI do MST acabou agora, né? Mas, assim, aumentaram as invasões de terras pelo Brasil desde o início do desgoverno Lula. Né? O Bolsonaro tinha acabado com o MST, o Lula foi lá e voltou com o MST, basicamente, né? Aumentaram as invasões no desgoverno do Larápio. Né? E quando começou a CPI do MST, as invasões, por incrível que pareça, pessoal, reduziram as invasões enquanto foi criada a CPI do MST. Ok? Então acredito assim que a CPI do MST foi melhor do que a CPMI. Agora, será que vão indiciar essas 11 pessoas que foram indicadas, né? Foram indicadas ali no relatório do Ricardo Salles? Será que vão indiciar? Eis a questão, né? Mas a gente vive sob esse Brasil onde é promovida ali inversão de valores, né? Onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Prendem o Daniel Silveira, solta o Lula. Prendem o Alan Frutuoso, solta o Sérgio Cabral. Isso aí. Agora, qual foi o crime que Daniel Silveira cometeu? Qual foi o crime que Alan Frutuoso cometeu? Não tem motivo para prender pessoas hoje em dia no Brasil. Né? É uma vergonha isso. Agora, o que o Careca fazia no governo do presidente Bolsonaro, né, que era tentar atrapalhar o governo do Jair Bolsonaro, ele não está fazendo agora no desgoverno Lula. Isso. Você não vê a PF foi na casa de algum aliado do Lula. Isso. Entendeu? Você não vê isso. Você não vê que a PF foi na casa de um aliado do Lula. Por que será, não é mesmo? Por que será? Será que não está havendo um viés na PF?
só uma reflexão aqui, né? Só uma reflexão, né? Mas a gente entende assim, que a CPMI tem viés, né? Tem lado há muito tempo. Agora, a CPMI deveria ser uma arma da oposição, entendeu? Entendi. Deveria ser uma arma da oposição. Isso, vamos lá. Mas a maioria da comissão, aliás, a maioria da composição dessa CPMI são formados ali por esquerdistas, ao invés de direitistas. Ou seja, é uma CPMI da situação, não da oposição. Mas a CPMI deveria ser uma arma da oposição. Então, isso está errado. Para mim, isso aqui, essa situação aqui já está errada. Ok? Outra, né? Outro dia, né? Tava vendo um trecho ali da CPMI, né? No qual o Arthur Maia estava defendendo a Jandira Fegali, né? Quer dizer, o isentão, quando ele sempre pende para a esquerda, não adianta, né? Não adianta, né? Ele quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém, né? Ou, assim, é aquilo, né? É aquilo que é ilustrado em muitas caricaturas, né? Vamos dizer assim, né? Onde aquele que está em cima do muro, né? Já tá do outro lado, né? Já tá do outro lado, Isso. né? O próprio Bolsonaro falava o seguinte, né? Seria muito mais fácil para ele estar do outro lado, porque é muito mais confortável, compreende? É muito mais confortável. O sistema ele foi feito, né? Ele não foi feito para um honesto, né? Presidir o Brasil, entendeu? É assim que funciona, é assim que sempre funcionou o modus operandi, né? Agora, eu parabenizo aqui os parlamentares de direita, né, por fazerem suas partes, né, diante dessa CPMI tão enviesada, né? E é aquilo, né? Tá chegando uma manifestação, né? Isso. Vem vindo uma Isso. manifestação É 12. em outubro, né? Manifestação pró-vida, né? Inclusive, os senadores de direita já estão convocando, fazendo sua convocação. E é aquilo, né? Eu não sou hipócrita nesse sentido, porque é o seguinte, no dia 7 de setembro, tá ok? No dia 7 de setembro, uma parte da direita foi contra a manifestação, né? Eu fui a favor, né? Agora eu não serei contra, eu vou manter minha coerência. Fui a favor de manifestações no dia 7 e serei agora no dia 12. Ponto final, né? Sou a favor de livre manifestação, coisa que a esquerda não defende. A esquerda, né? Se você olhar para esses regimes totalitários, não há manifestação contra os seus governos. Por que será? Não é mesmo? Também não há oposição, né? Porque a esquerda não sabe lidar com a oposição. Né? Não sabe. Porque não tem, entendeu? Não tem isso. Não tem isso aqui, entendeu? Não tem isso aqui. Né? Não sabe raciocinar. Não sabe, entendeu? Não sabe somar 8 vezes 8, 9 vezes 9. Você vai perguntar isso para um esquerdista, ele não sabe responder. 9 vezes 9, não sabe responder o esquerdista, entendeu? Entendeu? Então, meus parabéns aos parlamentares que estão ali na CPMI, né? E, logicamente, presto meu repúdio tanto ao Arthur Maia quanto a Elisiane Gama, né? E agora é ver, né? Eu acredito assim que o Flávio Dino que deveria ser convocado, não o general Heleno, né? Enfim, é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Pedir o seu like, o seu compartilhamento. Lembrando que essa live ela é tradicional, mas a gente acontece toda sexta-feira. Hoje está acontecendo essa live porque a gente não fez live ontem e a gente transferiu para hoje. Então, vamos encerrando, segunda-feira voltando. Tenha um maravilhoso final de semana, um sábado de bênção, uma noite para você, uma noite maravilhosa e um fim de semana de bênção. Voltamos na segunda-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Grande abraço, gente. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Tá ok? Boa noite a todos. Até segunda.